Olá, tudo bem com você? Estamos hoje aqui para mais uma live teológica da nossa série teológica falando de vida. E está comigo o nosso querido irmão Luiz, onde a gente vai abordar um tema muito precioso hoje, um tema muito tremendo hoje, né? Talvez alguns vão achar baseado lá no Velho Testamento, né? Mas tem uma verdade atual para nós, né? Toda a palavra de Deus é inspirada, né? E foi para o nosso ensino que ela foi escrita, né? Então, te prepara para o tema de hoje. Mas eu gostaria de começar essa live com uma oração, pedindo que o Espírito Santo venha falar com a gente hoje, né? Que o Espírito Santo venha ministrar o nosso coração. Paizinho querido, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, humildemente, pedindo que o Senhor venha usar as nossas vidas, que toda palavra que sair dos nossos lábios nessa gravação venha tocar o coração dos nossos ouvintes, que venha trazer cura, venha trazer vida, venha trazer restauração, direcionamento, Pai, que não sejam meras palavras de conhecimento, mas sejam palavras de vida e de poder no coração de todos aqueles que estão famintos pela Tua presença, estão desejosos de mais de Ti, Senhor, e da Tua palavra. Amado Espírito Santo, és bem-vindo nessa aula de ensino, esse momento de ensino, de edificação da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar no texto de Êxodo, no capítulo 1, versículos 6 ao 8. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Luiz, hoje nós vamos abordar um tema riquíssimo, né? É verdade. O tema Vamos abordar saída... um tema precioso. É a libertação do povo de Israel. Né? Libertação. Né? Nós vamos abordar o assunto toda, né? Vamos abordar a libertação do povo, né? Eu até quero pedir a permissão para mim ler uns versículos aqui. Pode ler, tá? Manda a bola aí. Vamos ler uns versículos, vou começar lendo uns versículos. Primeiramente quero cumprimentar o povo com a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus use eles, que use a vida deles, quando eles estiverem vendo essa nossa gravação aqui. Amém. Então, vamos lá. É Êxodo capítulo 2, né? Em diante. E foi um homem à casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, após nos juncos à margem do rio. Até aqui. Aqui a gente vê, né? Mais adiante, né, está na palavra que o menino segue, né, rio abaixo, e a filha do faraó se agrada da criança e pega a criança para criar, né? Então a gente vê que para a gente
vê que o Deus ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso que ele vai abrindo os caminhos, né? Ela pega a criança, né? E a menininha que vai correndo atrás, que o bebê vai descendo, rio abaixo, a irmãzinha dele, vai e vê que a filha do faraó pegou a criança, ela desce ali e começa a conversar com essa filha do faraó e diz que tem uma pessoa para cuidar daquela criança. E aquela criança é a mãe de Moisés. Que tremendo, né? Deus é maravilhoso, Deus vai formando, é da maneira dele, ele vai, né? Deus cuida dos detalhes, Cuida né? dos detalhes, Deus, por isso que a gente cada vez que, né, a gente vai fazer alguma coisa para Deus, a gente tem que fazer perfeito para Deus. Com excelência. Para Deus com excelência. Para Deus não pode ser nada de formas diferentes de formas que a gente queira. Assim, tem que ser a forma que Ele quer, né? Que a palavra dele sempre é pérolas para nós, né? A palavra dele sempre é edificante em nossas vidas, né? Então, Moisés, ele vai se criando com ela, daí vai para um tempo, com a mãe, vai para um tempo que a filha de Faraó pega ele e vai criar ele dentro do... Quando ele fica desmamado, vai criar ele palácio. dentro do palácio. E ali fica Moisés, 40 anos. Após 40 anos, Moisés descobre que ele é um hebreu. Aí ele sente a curiosidade para conhecer seus parentes, seu povo, né? E ele sai fora do palácio e conhece o povo dele. Vê como está o povo dele está sendo judiado, está sendo escravo daquele faraó. Então aquilo compadece o coração dele, né? Ele sente muito aquilo ali. E acontece de que ele está ali no meio, vendo os encargos dos escravos. Um egípcio está maltratando um hebreu, o povo dele. Ele olha para os dois lados e mata o hebreu. Mata o egípcio. E enterra na areia. Sai mais adiante, vê uma contenda entre o povo dele mesmo. Aí o povo dele julga ele porque ele matou aquele egípcio. Mas nem sabia o povo dele que ele ia ser o libertador. Não fazia ideia. Nem fazia ideia o que Deus estava fazendo, né? Então, ele percebeu que o faraó ia descobrir, que já tinha descobrido. O que ele fez? Ele fugiu para o deserto. Que o faraó já tinha comentado que queria matar ele. Aí ele fugiu para o deserto. Ele fugindo para o deserto, aí lá ele casa, né, com a filha de um profeta no deserto, né? E está levando, tem filhos já, né? Vai passando o tempo, ele tem filhos e está levando Seguindo a vida. Seguindo a vida. Aí Deus fala com ele lá no deserto.
40 anos depois. 40 anos depois, né? Já somam 80. Daí, Deus fala com ele no deserto, que ele tem que retornar para lá para salvar aquele povo, para libertar aquele povo. Libertar aquele povo. O clamor dele subia. Que o clamor, até inclusive eu vou ler mais um versículozinho aqui, no capítulo 3, versículo 7, está assim: E disse o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, decidi para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que maná leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amoreu e do fariseu e do eveu e do jubizeu. Então Deus fala com Moisés, né? Deus falou com Moisés que ele estava ouvindo o clamor, porque o povo do Egito começou a clamar, ele estava sendo muito judiado, muito oprimido, ele começou a clamar a Deus. Porque nos dias de hoje, se nós clamamos a Deus, dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus, Ele ouve nossas dores, Ele ouve e nos atende. Ele ouve e age. Ele vê. Está na palavra que ele viu, né? Ele viu com os olhos dele o clamor, o sofrimento daquele povo, né? Então, o Deus de Israel, o Deus que livrou o povo do Egito, hoje Ele atende o nosso clamor. Né? Ele vê o nosso sofrimento. Conforme nós oramos, conforme nós temos uma obediência com Ele, Ele ouve o nosso clamor, né? Então, Ele falou com Moisés, né? E mandou Moisés voltar. Porque o chamado de Moisés, o que Deus tinha para Moisés, ele já vinha do nascimento de Moisés, né? Antes de Moisés nascer, Deus já tinha esse chamado para ele. Tanto é que o Moisés, ele falou para Deus que não, que se Deus não tinha outra pessoa para colocar, para ir lá libertar o povo. Quis escapar. Hoje, meus queridos, nos dias de hoje, Deus tem um chamado para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um chamado. Então, se nós tentar desviar do chamado, não vai adiantar. Não vai adiantar, Deus. Vai atrasar a vida. Porque vai acontecer que nem aconteceu com o povo de Israel, né? Com o povo hebreu. Eles ficaram 40 anos andando sem círculos no mesmo lugar, né? Assim é para nós. Se nós tentar se afastar, se distanciar do chamado de Deus. Assim é para nós. Então nós temos que estar atentos ao chamado de Deus. Então, o que aconteceu lá, no Egito, tudo que Moisés fez, tudo que aconteceu lá, tudo que Deus prometeu para aquele povo, se eles fossem obedientes, e tudo que Deus
prometeu também que iria castigar aquele povo se eles não fossem obedientes. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Né? Então hoje nós vivemos pela graça, pela graça, né? Mas se nós não formos obedientes, nós podemos sim, ser cobrados por Deus. A consequência vem. A consequência vem, né? E nós não. E se nós formos obedientes, tenha certeza que nós vamos usufruir de muitas alegrias, muitas bênçãos de Deus. Porque a palavra diz, aqui no Velho Testamento está escrito, se o povo obedecesse a Deus, eles iriam dormir tranquilo. Nenhuma espada ia atacar eles naquela terra, né? 5 deles iam derrotar 100 inimigos, né? 100 deles iam derrotar 10.000 inimigos, né? Tudo pela obediência que o povo teria que ter com Deus. Que os dias de hoje é assim também. Se nós formos obedientes à palavra, formos obedientes ao que Deus tem para nós venceremos assim, conforme Ele prometeu para o povo do Egito. Isso tudo Ele tem para nós, né? Para nós viver nesse mundo, né? Então, o povo, Moisés voltou, Deus mandou Moisés voltar, Moisés voltou, e lá eles foram conversar com o faraó, né? Deus mandou ele conversar com o faraó, ele e o Arão, exato, ele e Arão, né? Arão era para ser o intérprete dele, né? Que ia conversar com o faraó, tudo certinho, né? E Deus ia dar os dons para ele de fazer os milagres acontecer, para provar, né? Provar para o faraó que ele teria que libertar o povo do Egito. Ele teria que libertar. E assim foi acontecendo, né? Todas as vezes que eles iam, o faraó endurecia, não libertava o povo, Deus mandava uma praga. Ia destruindo. Foi indo, né? Foram 10 pragas que foi lançado para que Faraó libertasse esse povo. E na 10ª praga foi morte dos primogênitos. Foi morto os filhos primogênitos de cada família do povo egito, do povo do Egito ali, do faraó, daquele reinado todo. Nem Faraó escapou. Nem Faraó escapou. Nem os animais não escaparam, está na palavra, né? Nem os animais. Somente os animais e o povo de Israel escaparam. Aí ele se obrigou a libertar o povo. O povo foi liberto. Porque, no entanto, tanto é que nesse momento, nessa parte que Deus mata esses primogênitos, ele manda que o povo fique dentro de casa e passe o sangue, né? Nos umbral da porta, né? Para que o anjo da morte não reconheça que não pode pegar nem matar nenhum dos hebreus. Sim. Então, ele libertou, o povo foi liberto, né? Tanto é que tinha 600.000 homens
fora crianças e mulheres. E mais alguns que também foram junto com esse povo. Mais algumas Não pessoas. só hebreu, né? Não só hebreu, foi Que acreditaram na palavra. na palavra de Deus. E, né, então assim, ó, o Deus que libertou o povo de Israel, ele é o mesmo Deus nosso. Ele é o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege todos os dias, 24 horas por dia nesse mundo. Né? Então ele também, ele nos enxerga cada atitude, cada passo, tudo que é de bom que a gente faz, os pecados, ele está sempre atento a tudo. Né? Então, esse Deus ele está sempre atento, né? Então cada vez que a gente ora, que a gente clama a ele vai nos atender, né? E muitas vezes, né, a gente tem um chamado e esse chamado a gente não atende ao que Deus está falando para a gente. Muitas vezes a pessoa recebe o chamado, está andando corretamente, Deus está abençoando assim, plenamente a pessoa, e a pessoa acaba sendo até mesmo soberbo, porque na palavra diz que o soberbo ele vai também 7 vezes do pecado, né? Cada pecado ele vai cobrar se não tiver obediência dele. 7 vezes. Tremendo. Deixa eu dar uma recapitulada, Luiz. Talvez alguém está assistindo agora, conectou agora, né, no vídeo, para assistir. Nós estamos falando sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Quando Deus chamou Moisés, né, para libertar o povo de Israel. Moisés, ao nascer, a mãe viu que ele era lindo demais, para permitir aquele sofrimento de ser morto pelo novo faraó do Egito. Ela tenta guardar ele por 3 meses, mas não dava mais. Havia revista dos soldados diariamente nas casas, né? E ela pega aquele nenê, bota num cestinho cheio de betume, pinche, e leva no rio onde a filha do faraó, que ainda não tinha filho, ia se banhar todo dia, no horário que ela ia. Ela já tinha uma filha mais velha, a mãe de Moisés, né? Miriam. E pede para Miriam, vai lá e vê se o cestinho vai chegar às mãos da filha do faraó. Eu creio que ela vai sentir pena e não vai matar esse menino. E dito e feito. Ela viu, se apaixonou pelo nenê, e ela, esperta, a menina, né? Minha senhora, tem alguém para cuidar? Porque eu tenho uma mãe hebreia que está me amamentando. Posso lhe apresentar. Né? Ela foi em defesa do irmãozinho dela. Foi em defesa do irmãozinho. É. E, né, juntou o filho do faraó, a própria mãe, sem saber que era a mãe da menina e do menino. Sim. Pagou para cuidar do menino. Os pais ensinaram, tu vai morar no palácio, meu filho. Mas Deus tem um propósito contigo. Deus tem algo maior para você e tal. Imagina toda aquela preparação dos pais. Né? Os anos passaram. Moisés já grande, homem feito, aprendeu toda a cultura do Egito, melhor ensino, melhor tudo. Passeando pelo reinado, vê um hebreu e um egípcio brigando, vai lá e mata o egípcio. Tempos depois, vê 2 judeus brigando, vai lá tentar apaziguar, um deles bota o dedo na cara. Quem é tu para querer acalmar a gente? Tu matou um egípcio. E o que acontece? Ele fica com vergonha, foge. Tempo passa, estou apurando aqui. E Moisés casa, tem família, né? Já vamos terminar o vídeo, aguenta aí. O cara da câmera já está me dizendo, ó, tá acabando o tempo, pera aí, vamos encerrar o vídeo. E aí eu quero trazer para um contexto atual hoje.
O Luiz estava falando sobre o chamado, não fugir do chamado, né? O que acontece? Moisés estava querendo fugir do chamado, os pais já haviam preparado ele. Com certeza, uma voz, talvez ele não conhecia ainda, falando com ele, dentro dele, ele ignorando. Até que chegou um ponto do próprio Deus ter que vir numa planta e falar com ele. Até que ele caiu em si e viu que era o próprio Deus falando com ele. Ainda tenta dar desculpa para fugir. E Deus, não, eu quero que tu vai. Posso botar o teu irmão para te interpretar. Mas tu tem que ir. Tu é o meu representante, tu é o meu escolhido. Tu é o escolhido. Ele era o escolhido. Talvez tenha alguém que está nos assistindo nisso. Que tem um chamado. Tem um chamado. Que está até fugindo desse chamado. Que já foi escolhido, mas ele está... Ou caiu, pecou, está com vergonha. Está fraco. Volta para o teu chamado que Deus tem. Sabe, é tempo não de tem. Deus para a tua vida. Nós estamos hoje aqui te falando que Deus tem um propósito contigo. Nós não te conhecemos. Não sabemos quem está assistindo esse vídeo hoje, aonde esse vídeo vai chegar, mas Deus está falando hoje aqui, que Ele está te chamando para você retomar aquilo que Deus tem para você. Não fuja do chamado. Não fuja. Talvez as pessoas te decepcionaram, pessoas falharam, pessoas envergonharam o teu evangelho. Mas a parte doente do corpo, né, precisa da parte sadia do corpo. Para que o corpo se erga novamente. Né? O corpo de Cristo tem parte doente. Você faz parte da parte sadia, te levanta então. Para ajudar a parte doente a se levantar, a se erguer. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? Então, não dá para falar tudo numa live isso. Não dá, muito rico tem bastante, o assunto. Tem bastante né? assunto. E eu vou falar assim, ó, que os irmãos que estejam nos vendo, não importa o tempo que faz, pode ter talvez acontecido alguma coisa na vida deles, muitas vezes pode estar desviado da congregação deles, não importa, por quê? Pode ter se passado os mesmos 40 anos, não importa o tempo, o chamado que Deus tem, não tem como nós desviar. Não tem como nós pegar e se distanciar do nosso chamado. Volte em busca do Senhor, clame, se coloque na presença dEle, que Ele está aguardando para você fazer o chamado que Ele tem para você. Amém. Vamos orar. Você que está nos assistindo, para tudo agora. Faça uma oração conosco. Paizinho querido, obrigado por essa rica mensagem de hoje. Que ela possa falar profundamente, ainda mais aos corações, Pai. Que todo aquele que nos assistiu e foi tocado, que neste momento está orando também, que o Senhor abençoe, dando um renovo e um fortalecimento para se levantar em fé e retomar o chamado, retomar a vocação, retomar o dom, quem sabe até mesmo o ministério, no nome de Jesus, ó Pai, para que a Tua obra avance, aonde quer na face da terra que precisa que essa pessoa cujo chamado o Senhor tem para ela ou para ele, possa cumprir no nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado pelo ensinamento de hoje. Que o Senhor faça completar a boa obra começada no coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor permaneça na tua vida e que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. E até a próxima live. Grande abraço.